Bom, pessoal, vou gravar aqui o segundo vídeo daquela série que eu havia comentado que faria sobre a obra Vida e Morte do Bandeirante, do José de Alcântara Machado, que todo mundo conhece como Alcântara Machado. E para essa análise eu vou utilizar de uma tese de mestrado que foi defendida em 2015 por um rapaz chamado Franco Della Valle e para o curso de História Social da USP. E a outra base que eu vou utilizar é uma aula do curso Intérpretes do Brasil, que está sendo ministrada agora pelo Guilherme Diniz. Ele também tem um perfil no Instagram muito bom, chamado Brasil Brasis. Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada, porque ele analisa história de maneira muito interessante, comenta sobre várias biografias de pessoas relevantes para a história do Brasil, e episódios também da história do Brasil. E dá para perceber que ele é muito apaixonado, tanto por literatura quanto por história do Brasil. E ele recentemente fez uma aula sobre essa obra também, Vida e Morte do Bandeirante, e eu tive a oportunidade de assisti-la e me ajudou bastante a entender todos os aspectos da obra, a contextualização, e eu vou utilizar muito do que eu aprendi com ele para tentar passar para vocês um pouco do que eu consegui absorver desse livro, né? Então, para começar, agora, né, nesse segundo vídeo, como eu havia prometido, eu vou começar a destrinchar a obra em si, né? Mas antes de começar a falar detalhadamente sobre todos os capítulos, sobre todos os temas, eu acho que é importante falar um pouco sobre o autor, né? O José de Alcântara Machado, ele era escritor, advogado, político, e acho que a coisa mais importante que ele deixou como legado foi essa obra, né? Essa obra Vida e Morte do Bandeirante. Ele publicou em 1928, né? E é importante destacar um caráter que ele teve de singularidade na metodologia que ele utilizou para fazer esse apanhado histórico, né, sobre os bandeirantes. Eu vou mostrar mais algumas coisas sobre isso quando compará-lo com Gilberto Freire, agora, daqui a pouco. Então, o contexto, né, de São Paulo, quando ele escreveu essa obra, era de uma efervescência cultural e uma busca de identidade própria pelo Estado, né? São Paulo estava prosperando bastante por conta, em grande parte, sobretudo, da economia cafeeira, né? Já fazia 100 anos que o café dominava a economia do Brasil, e São Paulo, né, nessa época já era assim, o estado mais próspero, né, do país. E nesse contexto, né, de efervescência cultural, né, houve um resgate dos bandeirantes, e muitas das pessoas que escreveram sobre os bandeirantes utilizaram desses paulistas para defendê-los como uma figura de herói. E acho que foi esse o caso de vários dos autores que eu vou mencionar aqui, né? O primeiro que eu posso destacar é o Afonso de Toné. Ele escreveu um livro chamado História Geral das Bandeiras Paulistas, né? Que na verdade é um conjunto de 11 obras, né, que foram escritas entre os anos de 1924 e 1950. E ele vai fazer realmente um detalhamento, né, de como foram feitas essas expedições, né? Um outro autor que escreveu sobre os bandeirantes também nessa época foi o Alfredo Elis Júnior, e ele escreve um livro chamado Raças de Gigantes, em 1926. Eu até tive uma dúvida quanto a isso, e eu acredito que seja uma polêmica historiográfica, se o Alfredo Elis Júnior tinha uma pegada mais, entre aspas, racista, de tentar colocar a raça paulista, né, a raça paulista não, os paulistas, como sendo seres superiores aos demais, né? Mas assim, eu conversando com Guilherme Diniz, ele aponta que não, né, que ele tinha uma tentativa, assim, ele buscou considerar o caráter mais assim de empreendedorismo, sabe?
esse aspecto mais de empreendedor do paulista, e não era tão racista quanto eu imaginava. Um outro livro que é importante destacar, mas que já é posterior à obra do Alcântara Machado, é o Marcha para o Oeste, do Cassiano Ricardo, que foi escrito em 1940. E nessa já é bastante, assim, em termos de história recente do Brasil, já é um pouco depois, né? E aí já estava no contexto do Estado Novo do Vargas. E aí ele vai utilizar bastante os bandeirantes para ter uma pegada mais política do assunto, né? E vai enquadrar os bandeirantes como sendo, os paulistas, né? Como sendo um modelo a ser seguido, né? De pioneirismo, como sendo um modelo de desenvolvimento para ser seguido pelo resto do país. Mas eu acho assim que o mais importante de tudo isso, eu acho que é destacar que o Alcântara Machado estava escrevendo bem no período em que estava efervescente o modernismo, né, no Brasil, o início do modernismo, a primeira geração, né? Porque em 1922, 6 anos antes da publicação, já acontecia a Semana de Arte Moderna, né, que teve um papel revolucionário na cultura brasileira, tanto literária como de estilo de vida, de como abordar as identidades do país. E essa era uma das preocupações do Alcântara Machado, né, criar uma identidade dos paulistas. E logo depois, né, do escrita do Alcântara Machado, vai ter a publicação do Casa Grande Senzala, né, que é uma obra, assim, acho que é um divisor de águas na análise do pensamento social brasileiro, né? E ele tem, o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, tem uma novidade compartilhada com o Vida e Morte do Bandeirante, que é a análise das pequenas miudezas da vida particular, né, dos protagonistas, né? Casa Grande Senzala, né, colocando no centro os engenhos de Pernambuco, e Alcântara Machado olhando para os paulistas, para a vida particular dos paulistas, né? Então, olhando essa primeira parte, né, da análise da obra, eu vou focar basicamente sobre essas miudezas, né? Os detalhes que ele olha sobre a movelaria, sobre o mobiliário, sobre as baixelas, sobre esses aspectos particulares da vida do Bandeirante. E na tese de mestrado do Franco, ele até aponta, né, que era diferente a pegada do Alcântara Machado, justamente por olhar para essas particularidades, ao invés de querer abordar o assunto pela grandiosidade dos bandeirantes. Ele vai olhar para a essência da pessoa mesmo, não pela grandiosidade das bandeiras, das conquistas. Então, esse aspecto eu acho que é uma característica inovadora da obra, né? Então, vamos começar a análise, né, detalhada do que é o conteúdo da obra, né? Acho que o tema central que a gente tem que destacar é que Vida e Morte do Bandeirantes trata da saga dos bandeirantes, né, que construíram uma civilização paulista, né, de raízes indígenas e portuguesas. Eu já falei no primeiro vídeo, mas eu queria ressaltar que São Paulo é considerado nessa época, né, não é considerado, era realmente uma província periférica do Brasil, era longe do que a gente conhece hoje de São Paulo, né? E vai ficar marcado, né, os traços materiais da cultura paulista, né, acompanhados da situação geográfica, econômica e o estudo das instituições, né, que eu vou deixar para analisar isso um pouco nesse vídeo, mas também no vídeo 3, né, da análise, né? Então, a primeira parte do livro, ele vai explicar, né, que o livro Vida e Obra dos Bandeirantes só foi possível porque o Arquivo do Estado ele publicou, né, os inventários que foram processados entre 1578 e 1700 pelo primeiro cartório de órfãos da capital. E foi uma decisão feita por Washington Luiz, que na época era o prefeito do município de São Paulo. E ele vai revelar, né, vai colocar à disposição do público vários inventários dos paulistas que viveram nesse período, né,
do século XVI até no início do século XVIII. E esses inventários, eles eram bastante minuciosos, né? Onde a figura do chefe de família, né? Ele descreve detalhadamente os itens do inventário. Então, para exemplificar, eles falam das cores da vaca, né? Que é tratada no livro como reis, ou como que eram as características de um cavalo, né? Que estava presente nesses testamentos, né? Nesses inventários. E ele segue com itens assim da vida cotidiana, né? Que era como a cor era do tecido, dessas coisas, da baixela, do mobiliário, essas coisas. Que são as miudezas que o Alcântara Machado vai avaliar. E uma coisa também que vale destacar é que o Alcântara Machado, ele não tentou, isso foi o Guilherme que me passou essa característica da obra, que ele não tentou generalizar demais, fazer inferências sobre a vida dos paulistas. Ele se conteve à análise historiográfica do que estava escrito nos inventários. Ele não tentou criar uma imagem além do que estava escrito nos inventários, né? Então, para começar essa análise da miudeza, eu vou tratar, não está sendo uma coisa que vale destacar, que eu não estou colocando os capítulos em ordem, mas eu selecionei da maneira que eu achei mais fácil de abordar essa crítica, né, do livro, né? Então, o primeiro capítulo que eu destaco é sobre o mobiliário, né? E é importante falar destacar, né, o caráter de carência, né, de carestia do paulista nessa época, né? As casas eram muito pouco decoradas, né? E para exemplificar isso, ele destaca que não havia nenhum quadro nas paredes, até que elas eram amplas, as casas eram amplas, tal, mas ela era muito pouco decorada, né? Uma outra característica dessas singularidades, dessas miudezas que o Alcântara Machado vai analisar é sobre a baixela, né? Ele vai destacar que havia muito poucos talheres na vida dos bandeirantes, né? A maioria deles eram de cobre, né? E muito poucos eram de prata, né? Os copos de vidro eram menos de 5, né? Em todos os inventários que ele analisou, era muito pouco a presença de copos de vidro, né? E assim, uma característica que ele deixa marcante é que o que comiam, né, esses paulistas, né? Ele fala que eles comiam muito, mas comiam muito mal, né? A dieta deles, e eles tinham o hábito de comer com as mãos. Ele aponta que algumas pessoas até tentaram utilizar talheres e tal, mas o hábito principal mesmo era de comer com as mãos, né? E as vestimentas, né? Como é que eram as vestimentas dessa época, né? Ele fala, né, que havia muito pouco pessoas que acumulavam vestimentas luxuosas, né? Que não era essa a característica principal. A maioria dos tecidos nessa época era importados, né? E sobre joias, né, ele destaca que as pessoas acumulavam joias geralmente por conta da falta de moeda, né, que vai ser outro ponto que eu vou analisar aqui desse livro. E ele fala que até o aspecto da limpeza da casa era bom, relativamente assim, as casas eram limpas, asseadas, né? Uma outra coisa um outro capítulo, ele fala sobre a educação e da cultura desses paulistas, né, esses bandeirantes. Havia muito pouca gente letrada, né? E as bibliotecas eram uma raridade de acordo com esses inventários. Raras também eram as canetas e os papéis que estavam presentes na vida desses bandeirantes. Então a gente consegue ver que a cultura não era uma coisa tão efervescente na época das bandeiras, né, no século XVI até o século XVIII, né, que é o período onde ele analisa os inventários, né. Então vamos passar para uma outra parte que é sobre é interessante, né, a gente fazer um parâmetro, né, uma comparação com a vida de agora, né, que a gente está vivendo com essa pandemia e tal, e ele comenta, né, num capítulo que ele chama de Médicos, Doenças e Remédio, sobre uma peste que
que atacou, né, São Paulo em 1563. Era uma espécie de varíola de qualidade muito brava e as pessoas morriam dentro de 3 ou 4 dias, né? Bem pior do que a gente está vendo agora, né? E assim, uma coisa que ele destaca é que no início a medicina, né, era feita pelos jesuítas, né? E a prática que era utilizada era da sangria. Não havia conhecimento muito fértil, né, das técnicas de medicina nessa época, né? E então, a partir de um tempo, a medicina começou a ser exercida pelos barbeiros, né? Eles que se tornaram os médicos dessa época, e eles também continuaram a fazer a sangria, mas ele também destaca o papel de curandeiro, né, que havia nessa época. Muita dos tratamentos, né, que havia nessa época era feito a partir dessas coisas meio de curandeiro, né? E ele aponta que até as vésperas o Alcântara Machado aponta que até as vésperas da independência prevaleceu uma carência de profissionais da medicina, né? E a qualidade dos que existiam aqui era muito baixa, né? Um outro aspecto também que ele destaca, né, é que a justiça era muito fraca nessa época, né? Eram muito poucas pessoas que sabiam realmente interpretar as leis, e a qualidade das pessoas que o faziam era muito baixa. E uma curiosidade que ele aponta é que nesse período teve um juiz da São Paulo de Piratininga que deu o cargo de juiz para o genro dele poder casar com a sua filha, né? Então você vê que havia uma mistura, né, do que era público com o que era privado, né? E uma característica também que é apontada do sistema patriarcal, né? Um outro capítulo ele fala sobre o dinheiro que prevalecia nessa sociedade paulista, né, das bandeiras. Um ponto que ele destaca, né, que até perto do século XVIII, né, que é o auge do período minerador, era enorme a escassez de dinheiro amoedado. Ela só vai haver uma relativa abundância de moeda, existência de moeda, com o ouro, né, a descoberta do ouro nas minas, né? E ele destaca, né, que contavam-se nos dedos, né, as pessoas que tinham nos inventários alguma moeda de prata ou de ouro, né? Nessa época prevalecia o escambo, e ele aponta que em 1642 o governo ele decide, né, declara que os impostos seriam pagos em pano de algodão, né, e cera e couro. Por quê? Né? O algodão, pelo fato de você poder picar, né, o algodão, os tecidos, né, e conseguir parcelar, né, o pagamento, dividir, né, o caráter da divisão da moeda, né, do algodão. Como não tinha moeda, né, eles usavam o algodão. Um ponto que eu já falei, né, que o dinheiro amoedado só começa com a mineração. E uma curiosidade que ele aponta é que, diferentemente do que acontecia na Europa, né, aqui os judeus, né, os capitalistas, eles tinham eles tinham uma estruturação regular, eles eram legais, né? Em contrapartida, na Europa, né, os judeus eram perseguidos, né, pela usura. A igreja não permitia, né, que eles praticassem a usura. E um outro fato interessante que ele aponta é que não havia ainda aquele jeitinho brasileiro, né? Não tinha a malandragem ainda nessa sociedade paulista, né? Ele aponta que quem comete fraude nesse período estava perdido, né, dentro da sociedade. A pessoa ficava com tanta vergonha que ela ia embora para o meio do mato, ela ia para sítio, ela não tinha mais a coragem de aparecer na vila, né? Então, se tinha mais uma dívida que ele não pagasse, a pessoa não aparecia mais. Então, essa característica da malandragem brasileira, ela não estava presente nessa sociedade paulista, né? E o último ponto que eu vou abordar nesse vídeo é um aspecto da família, né?
Acho que o mais importante para destacar nesse capítulo que ele fala sobre a família era que a família era a base, a verdadeira base da unidade social. Nessa base familiar, né, prevalecia o patriarcalismo, mas era um pouco diferente daquele patriarcalismo que é descrito por Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala. Porque na sociedade patriarcal paulista, né, os bandeirantes eles se embrenhavam no mato, né, nas bandeiras, né? E nesse ponto, né, quando os bandeirantes deixam de estar presentes na vida familiar, as mulheres começam a ter uma figura de destaque, né? Mas assim, vale destacar que ainda a mulher tinha uma figura secundária, ela era uma figura secundária dentro dessa vida familiar, né? Prevalecia o patriarcalismo, era só distinto do patriarcalismo do Gilberto Freire lá de Pernambuco, né? Dos engenhos. E um outro ponto que é interessante é que o Alcântara Machado destaca que era muito raro os atos de rebeldia, né? O caso de um divórcio, né? Ou de uma acusação de uxoricídio, que ele fala, né? Que eu fui pesquisar e o uxoricídio é quando o marido mata a esposa, né? Seria o que hoje é tratado talvez como um feminicídio, né? Então isso era muito raro, né? Uma outra curiosidade é que ele destaca que havia sempre uma família que era legítima e havia uma outra que era paralela, né? Por quê? Porque os bandeirantes, os chefes de família, eles frequentemente abusavam das indígenas que eram, entre aspas, escravas, né? da família, né? E aí crescia uma legião de órfãos, né? Uma legião de bastardos, né? E é interessante destacar que esses bandeirantes, eles tinham uma preocupação com esses bastardos, eles não simplesmente deixavam eles ao léu, né? E muitas vezes eles incluíam essas menções, né, a esses órfãos em testamentos, né, nesses inventários, nesses testamentos que foram publicados. E eles apontavam quem que eram esses órfãos, né, quem que eram esses filhos bastardos e quem que eram as mães. E muitas das vezes ele pedia, né, ele fazia um pedido, né, para as mães, né, as mães brancas, cuidarem desses filhos bastardos, né, os mestiços, né? Mas assim, ele deixa claro, né, que eram muito excepcionais, eram raras, né, as vezes que haviam casamentos entre brancos e indígenas. Nos inventários que o Alcântara Machado analisou, só teve um relato, né, de casamento entre um branco e um indígena. Acho que é isso, pessoal. Nesse vídeo 2 eu vou encerrar por aqui, e no vídeo 3 eu vou abordar aspectos mais coletivos, né, sociais, que são mencionados nessa obra Vida e Morte do Bandeirante.